Bom, queridos, o título dessa lição, como eu disse, é Desafiador, Superando a Ansiedade. O nosso texto básico ele está em Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34. Eu achei excelente esse texto, porque toda vez que eu ouço esse assunto e que esse assunto vem à tona, me vem Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, né, em diante. E é bem interessante porque é uma aula dada pelo Mestre Jesus, e na maior obra que ele deixou para nós, na minha opinião, de ensino, que é o Sermão da Montanha. E aqui em Mateus capítulo 6, verso 25, ele começa assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? E aí ele vai dar diversos exemplos aí. Esse que eu li para vocês foi o versículo 25. Se você pular lá para o versículo 31, que aí eu quero dar uma pulada para nós ganharmos tempo aqui: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que texto maravilhoso de entrada para nós. É interessante aqui nós fazermos algumas colocações iniciais nessa lição, que elas são fundamentais para que a gente prossiga aqui, superando a ansiedade. Esse texto é um texto que fala para o ansioso de uma maneira especial. A ansiedade é um estado emocional de apreensão voltada para o futuro. É esse estado emocional de apreensão que está voltado diretamente para acontecimentos futuros. Então, durante essa lição, nós vamos analisar diversas situações onde nós veremos que verdadeiramente esse sentimento é um sentimento inútil, mas é algo que todos nós também, de alguma forma, experimentamos. Existe um grau que nós podemos chamar um grau de normalidade de ansiedade. E esse nós vamos falar aqui, o autor inclusive dedica um pequeno tópico a isso. Mas existe um outro grau, que já é um grau patológico, né, onde isso começa verdadeiramente a atrapalhar a vida das pessoas. O gabinete pastoral, e muitas vezes a observância do pastor dentro de uma igreja, quando ele tem um preparo e também uma direção do Espírito Santo, ele vai conhecer as pessoas, ele vai entender que algumas pessoas têm um nível de ansiedade normal, alguns estão caminhando já para algo um pouco mais robusto e outros realmente estão vivendo uma crise que por muitas vezes vai precisar do apoio de um profissional da área, ou seja, um psicólogo. Às vezes até mesmo um tratamento conjunto, porque a pessoa já chegou a um nível muito alto de ansiedade e isso já começa até mesmo a se transformar em uma depressão, que são coisas um pouco distintas, ou bem distintas, nós vamos discorrer isso. A introdução, nós temos o seguinte: a ansiedade pode ser definida como um estado afetivo em que há sentimento de insegurança. Já falamos disso, né? E eu pulo aqui já direto para o tópico 1, que é ansiedade normal. Esse tipo de ansiedade, como uma preocupação realista, não é condenada nem proibida nas Escrituras. Esse tipo de ansiedade é um sinal de alerta que adverte sobre o perigo iminente e nos capacita a tomar decisões eficientes e a agir de maneira responsável. Neste sentido, o apóstolo Paulo também teve ansiedade, e aqui só para você ver, tá, já enviado por alguns professores e pela nossa superintendente,
em primeira mão, eu quero dar aqui os devidos créditos, né? Não é Filemão 2:20 não, né? Até mesmo porque não existe isso. É Filipenses 2:20, tá? Fica mais adequado. Então, essa ansiedade normal, todos nós passamos. Existe um nível que é um nível aceitável de ansiedade. Ou seja, essa preocupação, seguindo aqui essa definição simplificada, porque não é algo simples de definir, depressão e muito menos, diria eu, ansiedade e muito menos depressão. São duas coisas que nós nem vamos confundir isso aqui. Mas é muito difícil de definir isso. Mas numa definição mais simples, é esse estado emocional de apreensão com algo futuro. Em algum ponto, meus queridos irmãos, a normalidade da vida, vamos aqui entre nós, a gente pode falar a verdade, sempre devemos, e nunca devemos ficar mascarando as coisas, todos nós temos isso em algum sentido. Qual é o pai que não tem uma ansiedade pelo futuro do seu filho? Algum tipo de ansiedade. Qual é a pessoa que não tem uma ansiedade sobre o seu futuro? Sobre o dia de amanhã? Em dias em que nós vivemos agora, por exemplo, por uma crise que não é só no nosso Brasil, mas é muito mais aumentada dentro da nossa nação, por causa das condições do nosso país, mas qual é o trabalhador que não fica ansioso pelo dia de amanhã, pensando se ele vai ou não perder o emprego? Existe sim um grau de ansiedade normal, é normal, até que isso não comece a paralisar você, até que isso não comece a acabar com a normalidade da sua vida, até que isso não comece a prejudicar a sua vida. A partir do momento que acontece tudo isso, aí realmente é hora de você abrir os olhos e pensar um pouco mais seriamente sobre isso. Procura o gabinete pastoral, eu acho sempre uma boa solução, porque dentro do gabinete pastoral vai ser avaliado isso de maneira melhor. A ansiedade é algo normal a um determinado nível. Mas será que todos nós podemos avaliar qual é esse nível de normalidade? Diria eu que não. Nem todos nós temos isso. Porque por muitas vezes vivemos com isso durante anos e achamos que isso é normal. Mas é algo que muitas vezes paralisa a vida das pessoas. Ansiedade patológica. Observem isso. É uma reação da pessoa que se sente desamparada diante de um problema e fica maquinando em sua mente como sair sozinho dessa dificuldade. Ponto. Há uma frustração pelo fato de não conseguir resolver o problema que no momento está fora do seu controle. Surge um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia, medo, provocando até insônias e muitas outras coisas. O autor, evidentemente, com o pouco espaço que ele dedicou a essa lição, ele tem que ser raso. Ele não pode entrar na profundidade disso. Mas eu não posso deixar de falar aqui sobre alguns transtornos de ansiedade. Porque a nossa sociedade, ela está impregnada de diversos transtornos de ansiedade e, como eu disse, cada transtorno de ansiedade que será citado aqui, todos nós já sentimos, ou pelo menos a maioria de nós já sentiram alguns deles. Eu quero citar alguns aqui, por exemplo. Eu digo o transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, né? Abreviatura de transtorno obsessivo compulsivo. Ele é caracterizado muitas vezes por uma... A pessoa externaliza isso com um excesso de organização em alguma área da sua vida. Aí você fala assim, mas organização é bom. Mas tem gente que, por exemplo, se essa caneca estiver aqui e ela voltar, ela estiver assim, quando ela chega, ela tem que fazer isso. Porque senão ela vai ficar muito incomodada. Ela não consegue continuar trabalhando se a caneca estiver assim. Ela só consegue trabalhar se a caneca estiver nessa posição. Algumas pessoas têm toque, andam na rua e quando andam em calçadas, onde você tem um calçamento preto, outro calçamento branco, um calçamento preto, outro branco, ela só pisa no branco. Ou ela elege, ela só pisa no calçamento preto. E assim vai, é caracterizado por isso. Vejam só, em algum grau, todos nós temos isso. Eu tenho certas coisas que quando está fora do lugar me desequilibra, eu fico possesso. No bom sentido da palavra possesso, por favor, tá?
Eu fico assim, mas é normal. Agora, e quando isso começa a atrapalhar a minha vida? E quando eu não consigo trabalhar mais se eu não tiver isso? Aí é outra coisa. Então, esses são alguns transtornos de ansiedade. Você tem a fobia social. É um outro transtorno também causado pela ansiedade, é um transtorno de ansiedade também. A fobia social é quando a pessoa não consegue, por exemplo, falar em público. Ela não consegue nem mesmo, eu não estou falando de falar do púlpito de uma igreja, em uma assembleia, em algum lugar alto, num palco, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que a pessoa não consegue expressar as ideias dela, às vezes, em uma sala de aula. Ela não consegue falar o que ela pensa no meio da sua família. Dentro do lar, ela não consegue se expressar. E esse círculo, na fobia social, ele vai se fechando cada vez mais. Ele é restritivo e ele começa a fechar cada vez mais. De novo, eu digo para vocês, qual de nós nunca teve algum tipo de limitação nessa questão de se expressar? Por que eu estou falando isso? Não é só uma vergonha, é algo um pouco mais profundo. A fobia social, ela vai levar a pessoa a rejeitar qualquer tipo de oposição. Como assim, pastor? Explica isso melhor. Eu digo uma coisa. Essa geração da internet, aqui eu não estou falando mal, tá bom? Mais novos, mais jovens que estão aí, dessa geração jovem que já nasceu com a internet, que não é o meu caso, evidentemente, a minha carinha já condena isso mesmo. Essa geração que nasceu com a internet, ela está acostumada, por exemplo, ao algoritmo de busca do Google, por exemplo, e de outros sites de busca. Geralmente eles vão filtrar a nossa busca, buscando tudo aquilo que eu gosto, para que na hora que eu abra determinadas redes sociais e determinados lugares que eu vou na internet, eu tenha ali, eu seja impregnado de informações e de notícias e de situações que têm a ver com os assuntos que eu gosto. Isso tem o seu lado bom, porque dificilmente eu serei surpreendido com algo que é oposto ao meu pensamento. Mas com isso se cria muitas vezes um hábito de acabar com a oposição, com o contraditório, ficaria melhor colocado, e eu troco a palavra. Quando eu perco essa capacidade de lidar com o contraditório, e é justamente isso que, por exemplo, as redes sociais fazem, eu vou dar um exemplo melhor. Se eu pesquiso carro, eu vou lá e pesquiso Bentley. Então eles vão me dar Bentley, ele vai falar de Mercedes-Benz, ele vai falar só de carros caros, porque eu pesquisei Bentley. Então daqui a pouco ele está me dando Lamborghini, Ferrari, e aí daqui a pouco eu estou com uma lista, parece que eu sou um milionário, porque eu pesquisei Bentley, e daqui a pouco eu só tenho uma lista de carros lá, eu nunca vai aparecer na minha rede social a Fusquinha, Brasília, Variante, nada disso. Ford Ka, nada disso vai aparecer. Vai aparecer esses outros carros de milhões de dólares. Então, esses programas, esse método de pensamento que a internet traz para nós, ele tira o contraditório. E o contraditório, ele é bom para nós. A pessoa que tem fobia social, ela tem pavor do contraditório. Ela não consegue de maneira nenhuma, ela não se expressa por muitas vezes, porque ela traz dentro dela um mecanismo de ela se autopune quando ela é contrariada publicamente, e esse publicamente pode ser dentro da família, tá, numa sala de aula, ou em qualquer outro ambiente. Então ela acaba se limitando. E por muitas vezes ela deixa de viver a totalidade, né, ou uma boa parte da vida, que é essa parte que nós temos, onde nós expressamos o nosso pensamento e aonde nós muitas vezes somos contrariados, onde nós mudamos o nosso pensamento. Se tem uma coisa bonita no ser humano, é a capacidade de voltar atrás, é a capacidade de rever determinadas atitudes. Isso tem consequências graves muitas vezes. Como eu disse, todos nós temos isso em pequenas porções na vida, porque isso é saudável ter algum tipo de restrição, de medo. É o que nós estamos falando aqui, essa ansiedade normal. Um outro também, que é um dos mais famosos, e eu tenho vários aqui, mas eu vou me restringir só a esses três,
é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, de novo, nós vamos entrar naqueles sentimentos que vão nos limitando cada vez mais e aonde eu, além de passar por algumas situações, e quase todos esses transtornos, geralmente é esse nível. Eu passo por um nível simplesmente emocional e daqui a pouco isso vai ser passado para um nível também aonde o meu físico é afetado. Síndrome do pânico, eu posso falar com uma determinada liberdade, porque eu tive síndrome do pânico. Tá vendo aqui, ó? Essa é a foto do meu casamento. Eu e a Neia, no templo da igreja em Correias, tá? Esse piso que está aqui, não dá para você ver que está de longe, mas é aquele piso bem antigo da nossa igreja. Esse foi o último casamento com esse piso. Logo depois teve uma reforma e a igreja passou a ter aquele piso bonito que tem hoje. Mas esse foi o último casamento desse piso. Quando eu me casei e eu comecei a trabalhar em uma determinada situação que eu precisava, eu me profissionalizei, voltei a estudar, eu tinha aceitado a Cristo há bem pouco tempo atrás, e quando eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, a minha vida ela deu um up, porque eu voltei a me interessar pela área acadêmica, eu voltei a estudar, eu comecei a trabalhar, ou voltei a trabalhar para uma empresa séria, eu comecei a fazer investimentos, eu comecei a melhorar a minha vida. E investimentos que eu digo em tudo, também na minha vida emocional, e eu me caso. Mas quando eu me caso, e logo assim que o meu filho nasce, 3 anos depois, eu começo a passar por traços, eu já tinha isso quando eu aceitei Jesus, e isso ficou meio assim, eu aceitei Jesus, isso passou, mas depois quando o meu filho nasceu, que a responsabilidade aumenta, que as coisas começam, eu comecei a sentir algumas outras coisas dessas, mas eu já tinha uma bagagem. Eu lembro, por exemplo, que a boca ficava seca completamente, parecia que eu ia morrer de secura. Eu me sentia com medo, às vezes, disso já antes de aceitar Jesus. Como meu Salvador, eu tive isso. Eu chegava na casa de uma determinada irmã minha, a irmã mais velha, eu falava com ela, irmã, eu vou morrer. Do nada. Ela, meu filho, que é isso? Você pratica esporte tal, isso e aquilo. Eu praticava 3, 4 esportes ao mesmo tempo. Trabalha, você viaja, você faz isso, você está falando que você vai morrer de quê? Eu não, eu estou sentindo meu coração está batendo muito acelerado, acho que eu vou morrer e tal, aquela coisa. Calma. Síndrome do pânico. Eu já aconteceu uma vez, entre muitas histórias, e eu não quero ficar aqui enchendo vocês de histórias que eu quero andar com isso. Mas quando nós estamos falando de transtorno de ansiedade, para você ver a seriedade disso. Eu teve uma época que eu quase que não saía da minha casa. Morava no Castelo São Manuel. E uma vez eu peguei um ônibus na Rua 8. Esse ônibus foi descendo, andando, passou pelo castelo, desceu no bar ali do Nelson Careca, deu aquela volta, subiu, chegou na entrada do castelo. E de repente ele pegou e começou a ir para o centro da cidade. Quanto ele mais se distanciava da minha casa, mais aflito eu ficava. Dificuldade de respirar. E um medo. E quando chegou em frente a Montreal, eu... na campainha, o motorista... Calma, não, parei, que eu tenho que descer. Desci ali e voltei para casa. E conforme eu ia me aproximando da minha casa, eu ia ficando mais calmo, mais tranquilo. Era o meu lugar seguro. Eu comecei a ficar muito limitado a isso. E eu louvo a Deus que quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, isso começou a melhorar. Algumas coisas dessas eu consegui reverter imediatamente. Eu acredito que foi o Espírito Santo trabalhando em mim. Mas existem outros casos, isso não é uma coisa que deve ser vergonhosa, que algum irmão pode ter algum tipo de transtorno, algum tipo de síndrome dessa. Porque existem muitas outras que nós não vamos citar aqui. Mas ele pode ter. E como eu disse, se você não tem alguém em que você confie para falar isso, e mesmo às vezes você tem alguém, mas converse com o pastor. Procure no gabinete. Eu quero que isso seja algo prático. Sabe por quê? No mínimo você vai ter uma boa conversa, vai tomar um chá no gabinete pastoral. E talvez, até dependendo da situação e do grau que você esteja, isso pode ser tratado no gabinete, com algumas intervenções, com algum trabalho feito dentro do gabinete pastoral. E quando eu digo gabinete pastoral, estou falando do ambiente seguro, da onde as informações não sairão dali. Mas caso, caso o seu problema seja algo realmente maior do que isso,
e nós entendermos que verdadeiramente não existe essa condição de fazer um tratamento dentro do gabinete pastoral, sabe o que vai acontecer? Você vai ser indicado para um psicólogo, irmãos. Eu conheço pessoas, irmãos em Cristo, que são psicólogos. Existe, inclusive, alguns pastores, e entre esses eu tenho um que eu confio muito nele, que é um psicólogo também, e que atende a preços pequenininhos. E em alguns casos ele até consegue atender. E tem casos que realmente, nós temos muitos casos, graças a Deus, de pessoas que resolveram isso no gabinete pastoral, e outras que, usando um psicólogo, conseguiram também chegar a isso. Não tenho nenhuma dificuldade de entender, irmãos, que nós precisamos de tratar da nossa psique. Quando eu sinto uma dor no peito, eu oro. Mas se essa dor no peito continua e insiste, eu vou a um médico. Por que que com os transtornos emocionais nós não fazemos isso? Por que que nós continuamos, às vezes, sofrendo, arrastando um peso pela vida, sem resolver essas situações? Bom, a exposição vai falar o seguinte, e eu serei bem rápido, porque a exposição é rapidíssima, tá? Ela diz o seguinte: consequências da ansiedade, e ele vai falar: a ansiedade pode causar uma série de consequências desagradáveis, se intensificando em médio e curto prazo, especialmente em se tratando de um sentimento muito frequente e de alta intensidade. Algumas consequências de estados ansiosos podem ser observadas nas patologias, e aí ele vai falar sobre algumas aqui, trazendo isso de maneira mais genérica, tá? Mas qual é o nível de observância que eu tenho que ter? É simples. Existem algumas situações dessas que talvez, quando eu falei aqui, e quando nós continuarmos falando, você vai se ver nela. Quanto tempo você tem isso? Há quanto tempo você sente isso? Você sente isso sempre? Você sente isso em todos? Isso que você sente é algo que paralisa a sua vida? Que faz com que você não consiga andar para frente? Ou seja, evoluir na área espiritual, na área emocional, na área financeira, na área de organização familiar? Como que é isso? Se você chegou a um nível desse, onde tudo isso que eu falei realmente está sendo atrapalhado na sua vida, isso é um nível alto. Você sentir isso de maneira constante, você não está sentindo isso há um mês, você sente isso há anos. Então, realmente é para abrir os olhos, tá? Ele coloca algumas dessas patologias, ele coloca, existem sintomas nervosos, gagueira, tiques faciais, piscar demasiadamente, tremores, palpitações, são sintomas gerais, que podem ser colocados em diversos desses transtornos de ansiedade. Irmãos, isso não é algo para se envergonhar. Tá? Por exemplo, inibição, constrangimento social, nós já falamos um pouco sobre isso, se retrair com frequência e tomar o assento de trás, quer dizer, ficar sempre atrás do que nós falamos, por exemplo, dessa fobia social. Isso aqui está muito caracterizado a isso. Por que isso é ruim? Porque você talvez nunca consiga, em uma reunião dentro da sua empresa, se expressar. Às vezes você tem uma bela ideia. Às vezes você tem algo fantástico para colocar ali naquela reunião de direção, numa reunião dentro da igreja, por exemplo, em outros lugares. Às vezes você tem uma bela ideia, mas você não consegue se expressar. Então isso é ruim. A partir do momento que isso começa a prejudicar você, nessa maneira você não consegue se expressar, isso é muito ruim. Tá? Eu vou ler aqui, daqui a pouco vou falar sobre alguns dados. Tá? Aí ele fala sobre insônia também, é outro estado geral, essa questão de você não conseguir dormir. A ansiedade, ela está isso, porque o sono é a artimanha desse estado de vivência que nós temos, que me leva a recuperar as minhas forças. Só que o sono, como vocês sabem também, tem que ser um sono de qualidade. E eu falaria sobre isso durante um bom tempo, porque eu amo essa questão do sono. É muito interessante como que o nosso corpo se regenera e se recupera durante o período de sono. Mas que sono? Aí você fala, pastor, sono é um só. Não. Você tem níveis de sono. E o nível ideal de sono que você tem que atingir é o sono profundo. Esse sono profundo, ele é altamente recuperador do sistema nervoso,
muscular, neurológico e emocional. Você consegue se recuperar, entre outros. Todos os nossos sistemas, eles são melhorados, recuperados, e alguns dependem diretamente disso. Então tem que ser sono com qualidade. Aí eu volto àquela questão que nós falamos lá no começo. Quando eu associo esses transtornos de ansiedade a um tempo muito grande, e, por exemplo, vamos dizer que eu tenha algum tipo de transtorno de ansiedade que me leve a ter insônia. Eu consigo ficar, eu pergunto agora a vocês, 2 anos sem dormir direito? Não. Eu vou começar a sentir isso no meu corpo. Eu vou começar a sentir perca de concentração. Eu daqui a pouco não consigo ler nada. Daqui a pouco eu encosto em algum lugar, eu estou com sono quando eu deveria estar despertado. Eu não consigo encarar uma sala de aula, porque eu sento ali, eu estou dormindo, eu estou acabado. Não é que o meu cérebro não tem mais os estímulos que deveriam ter, porque durante 2 anos, por causa, às vezes, de um transtorno de ansiedade, que seria resolvido, digo para vocês, com uma certa facilidade, dependendo do caso. Porque é o que eu disse, muitas vezes essas coisas atingem um grau muito grande porque nós jogamos muita coisa para debaixo do tapete. Eu tenho que ser bem claro aqui. Tem coisas que você vai jogando para debaixo do tapete. Aí vai jogando debaixo do tapete. Daqui a pouco o tapete está ocupando a sala toda, está até no teto. E aí você não está cuidando desse planeta emoção. O planeta emoção, o planeta... Você não cuida dele. Você cuida de outras coisas da vida, mas isso não. Existe um caso que é horrível nesse sentido, e pai e mãe passam muito por isso. Muitas vezes você cuida demais dos filhos, está preocupado demais com filhos, muitas vezes que já deveriam até mesmo ter tomado algumas atitudes em suas vidas, já são adultos, é isso que eu quero dizer, já tomaram a sua vida. E às vezes esses filhos tomaram até, em alguns casos, olha como é que isso é grave. O filho já tomou, ele já é um profissional, ele já tomou a decisão da vida dele, e o pai e a mãe estão remoendo isso, e ficam até doentes com isso, por causa da situação que os filhos escolheram para suas próprias vidas. Meu Deus do céu. Perde-se o sono, perde-se a qualidade de recuperação mental, e aí nós começamos a perder também, me permitam aqui entrar na área espiritual, aí você começa a perder também o prazer de estar na casa de Deus. Porque você já não consegue cultuar a Deus com um culto racional. Você começa a rejeitar isso. Porque da mesma maneira que a sua mente rejeita o que o professor fala dentro de uma sala de aula, porque você não consegue acompanhar, você não consegue acompanhar uma leitura bíblica. Por muitas vezes uma pregação, se ela não for cravejada de emoção, de louvor por trás da pregação, com todo respeito, e gosto disso de vez em quando, tá? Eu uso isso, inclusive, em algumas situações dentro da igreja, mas sabe, se não tiver cravejada de muita coisa emotiva e emocional, você não consegue acompanhar, porque não atrai. O teu intelecto foi prejudicado por isso. Ele vai falar de alguns outros sintomas, como frustração, é o que eu disse aqui, nós passamos... Na minha opinião, nós temos uma geração que não sabe ser frustrada, que não consegue receber um não muitas vezes. Mas eu não estou falando só dessa geração, a minha geração é assim, a geração passada também é assim. Existem situações que às vezes você vai conversar com determinadas pessoas que você, quando você contraria ela, você é a pior pessoa do mundo. Ela não consegue lidar com o contraditório. Isso para mim é algo extremamente danoso, irmãos. E também existe uma coisa, além de ser danoso, é algo que acaba com a qualidade de vida. Porque se eu não convivo, se eu não debato a bom nível, com pessoas inteligentes e capacitadas, se eu não debato, se eu não ouço o contraditório, eu começo a ter uma vida medíocre. É uma vida sem nenhum estímulo. Porque, na verdade, eu começo a não entender muito bem como a vida é de verdade. E eu vivo em um mundinho chamado Andrelândia. Né? A Andrelândia é o mundo do André. É um mundo onde tudo é perfeito, onde tudo gira em torno do André. É aonde tudo que acontece choveu por causa de mim. O sol está brilhando por causa de mim. O pastor trouxe essa pregação por causa de mim. E assim vai. E assim vai. E daqui a pouco, quando você vê, você está vivendo em um mundo totalmente isolado das outras pessoas, porque o contraditório não existe. Porque toda vez que esse contraditório entra e tenta me tirar do Andrelândia e me levar de volta, né, à terra dos viventes normais, dos servos do Senhor, sabe? Toda vez que acontece isso, eu brigo e quero continuar aqui. Nunca vou servir a Deus de maneira eficaz.
E ele coloca um último aqui, que é um transtorno horrível, que é a agressividade, é um dos sintomas também. Mas a agressividade ela é até compreendida nesse sentido, e eu não estou falando que ela é justificada, mas ela é compreendida, tem uma diferença imensa nisso, porque quando você começa a perder, por exemplo, sono, quando você começa a viver em um mundo onde você não aceita o contraditório, não estou falando que você aceita de fazer parte da sua vida, onde você não ouve o contraditório, porque para rebater o contraditório você tem que entender o que ele diz, e isso é fato, tá? Agora, ouçam só, quando eu não faço isso, eu começo a ficar uma pessoa agressiva. Alguns desses transtornos, como nós falamos, eu vou dar o pequeno exemplo do toque. O toque, no nível extremo da situação, se você é uma pessoa, você pode, se você é o dono de uma empresa, ou alguém que tem poder em suas mãos, ou um pastor, alguém assim, e de repente alguma coisa foge do teu controle, se você é uma pessoa que tem toque a nível absurdo, a nível alto, a nível grave, sem tratamento, daqui a pouco você está despedindo pessoas. Daqui a pouco, dentro da igreja, você está afastando pessoas que poderiam somar contigo, mas só porque mexeram em alguma coisa da sua vida e tiraram do lugar, você não quer mais essa pessoa contigo. Ora, quem é a pessoa que consegue viver em um mundo onde ela é só acariciada? Eu digo, é uma pessoa infeliz. É isso aí. Uma pessoa que vive em um mundo, que o mundo dá tudo para ela, que tudo acontece por causa dela, é uma pessoa extremamente infeliz. Porque o mundo, a vida real não é essa. Na vida real, nós teremos diversos percalços, diversas contradições. Tá? E isso é algo fantástico. Ansiedade no Brasil. Eu quero falar um pouquinho sobre isso antes de entrar no tópico 2, e fiquem tranquilos que eu vou acabar no tempo. Tá? Em 2018, a OMS estimou que em 2020 estaríamos como o país mais ansioso do mundo. Em 2019 foi feita uma declaração dessa, a OMS diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas ainda dentro desses dados, 5,8% da população brasileira tem depressão. 12 milhões de brasileiros. 12 milhões de brasileiros têm depressão. Ansiedade no Brasil. 9,3% da população brasileira tem ansiedade. Eu estou falando aqui de alguns desses distúrbios que são dos mais variados possíveis. O que eu falei aqui não é nem... Quem é aqui? Eu acho que a Virgínia está por aí, né, se eu não me engano. A Virgínia é psicóloga, se eu não me engano. E ela sabe disso, e outros irmãos também que têm algum conhecimento nessa área. Não é nem um pedaço inicial, é só a pontinha do iceberg. Tá? Agora, observem só. No mundo, a população mundial, 4,4% da população mundial tem ansiedade. Você está falando de mais de 300 milhões de pessoas que têm ansiedade. A esse nível que eu estou falando, patológico. Tá? Nós não estamos falando aqui de um nível de normalidade, nós estamos falando de patologia. Pois bem, Jesus, o que ele fala sobre a ansiedade? Aí você fez assim, ó, ufa, e eu também. O Sermão da Montanha, ele é belíssimo. E é a obra mais impressionante que eu vi de Jesus. Que serenidade, que paz, que tranquilidade. Que homem era esse, habitando entre nós, caminhando conosco. Irmãos, que serenidade. Desse versículo 25 do capítulo 6 até o versículo 34, parece que ele falou comigo. Olha aí a minha supervalorização. Mas é assim, eu posso falar isso, e você pode também, sabe, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é penetrante igual uma espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Ela entra dentro de nós e ela conhece as nossas anormalidades. Se as ciências humanas, se o conhecimento humano pode tratar a psique, a palavra de Deus pode transformá-la. Essa é a verdadeira mudança que nós precisamos, colocando tudo isso aos pés do Senhor. Que texto maravilhoso! No Sermão da Montanha, Jesus forneceu 4 razões para não nos preocuparmos e os segredos para vencer a ansiedade. É o nosso texto básico todo.
É lindo. É lindo por quê? Porque é um alívio. Todos os textos que nós lemos são maravilhosos. 1 Pedro capítulo 5, meu Deus, que lindo! Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu Deus, está ali a atitude que tem que se ter, mas está também qual é o motivo dessa atitude. Não é uma atitude vazia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, Pedro escreve. Pedro sabia o que era isso. Pedro chorou amargamente, porque estava com uma ansiedade daquele momento que Jesus estava falando, e quando Jesus anuncia que vai ser crucificado, ele diz, olha, ainda que te prenda, eu vou contigo, eu dou minha vida por você. Olha aí, olha como é que a ansiedade, essa preocupação demasiada com o futuro, fez com que ele fizesse isso. É difícil, mas Pedro escreve, lançando sobre ele. Pedro, em um determinado ponto da sua vida, ele entendeu, não é Pedro, é Jesus. Entenda uma coisa, não é você, não é fulano, beltrano, cicrano, não é André, é Jesus. Nós temos que lançar essas coisas em Jesus. Tem que ter vida de oração. Crente sem vida de oração, crente que não ora. Que isso? Que geração? Que geração seremos nós se nós não temos intimidade de oração com Deus? Porque eu estou falando disso tudo aqui, de conversar no gabinete pastoral, de ir a um consultório de um psiquiatra, de muitas vezes até mesmo ter que fazer algum tipo de tratamento com um psicólogo, né, ou com um psiquiatra, com medicação e tal. Eu estou falando de tudo isso, mas irmãos, e Deus? Deus, ele também, e ele pode tratar isso em nós com muito mais eficácia, com muito mais profundidade. Sabe por quê? Porque a ciência de Deus ela é diferente da dos homens. Ele trabalha na profundidade nossa. O primeiro tópico aqui, subtópico 2.1, fala assim, a ansiedade é inútil. A ansiedade é incapaz de produzir algo produtivo. Ela simplesmente não funciona. Não pode alterar o passado. Não pode controlar o futuro. E ele não colocou aqui, mas eu digo o seguinte, e arrebenta o nosso presente. Ela não muda o passado, não pode alterar o futuro, e ela arrebenta o nosso presente. Porque eu vivo agora, pensando no que vai acontecer amanhã. O grande professor, pesquisador, neurocientista, escritor, Augusto Cury, ele tem um índice que mede esse gasto inútil, que é o GEEI, que é o gasto emocional, é um gasto emocional inútil, gasto de energia emocional inútil. É isso aí, GEEI, gasto de energia emocional inútil. Isso é um índice, isso não é um transtorno, atenção. É um índice. O índice serve para quê? Serve para que eu meça, para que eu consiga medir alguma grandeza. E é exatamente isso que esse índice faz. Então você imagina só que nós gastamos muita energia emocional de maneira inútil. Por quê? A ansiedade ela faz isso. Eu gasto energia agora, em vez de eu gastar para produzir alguma coisa na minha vida, eu estou gastando energia emocional para justamente uma coisa que está no futuro e que em alguns casos nem vai acontecer. Aí você fala, mas muitas vezes acontece. Pois bem, quando acontece, eu gastei 2 vezes energia, porque eu gastei antes e eu gastei durante. E alguns de nós ainda vão gastar depois, porque ficaram com sentimento de culpa, carregando isso para a vida toda. E aí sim, porque a depressão aponta para o passado, assim como a ansiedade aponta para o futuro. Estados depressivos na nossa vida muitas vezes é porque nós estamos assim, ó, olhando para trás, presos a um passado que nós não podemos mudar mais. Presos lá atrás no passado, e a gente está deixando de viver o presente agora. Tá? Então é muito importante que esse gasto de energia inútil, gasto emocional de energia inútil, todas as áreas têm isso. Por exemplo, na engenharia, e a minha área é a parte elétrica, tá? Dentro da parte elétrica, você tem uma coisa chamada correção de fator de potência, que é uma punição que as concessionárias entram com algumas empresas
para puni-las porque elas gastam energia de maneira inútil, ou seja, elas gastam energia por causa da quantidade imensa de equipamentos eletrônicos que se tem hoje. Isso é de maneira bem grosseira que eu estou falando com você, tá? Não é um pormenorizado. Se alguém é da área de engenharia, por favor, me permita aqui ser bem raso, até mesmo porque isso não é uma aula sobre isso. Mas eu quero dizer isso, acontece um gasto demasiado de energia sem que realmente essa empresa precise dessa energia. É um gasto de energia inútil, elétrica, tá? Sabe o que eles fazem? Eles punem. Aí quando a multa começa a chegar, o camarada recebeu lá, eu tenho 30 mil reais de multa, 20 mil reais. Aí eles chamam um técnico, um engenheiro, o engenheiro vai lá, faz um cálculo de correção de fator de potência, instala uma rede de capacitores, pronto. No outro mês, essa multa já não vem mais. Ele está economizando 15, 20, 30 mil reais, e é realmente isso que acontece em algumas empresas às vezes, tá? Gasto de energia inútil é punido. A Fórmula 1, por exemplo, se você gosta de esportes, de engenharia mecânica, na Fórmula 1, a Fórmula 1 é o maior exemplo de energia potencial veicular bem utilizada. São carros que são feitos para correr. Até a frenagem do carro, até quando ele pisa no freio para parar ou para diminuir a velocidade do carro, até aquela ação do aquecimento do disco de freio é acumulada em um determinado lugar no carro para que depois seja usada no momento de aceleração. Aí você vê nos esportes, você já viu algum nadador, me perdoem aqui, peludo? Já viu algum com peito todo peludo? Não tem. Sabe por quê? Porque ele tira aquilo, depila aquilo tudo, ele usa aquela touquinha na cabeça porque ele precisa de aerodinâmica. Sabe por que aerodinâmica? Porque ele precisa de energia bem gasta. Aquilo é energia muscular bem gasta. Quando eu trago, irmãos, essas realidades físicas para a vida emocional, eu tenho que entender que eu não posso ter esse índice, esse gasto de energia emocional inútil alto. Eu terei, você terá, mas que ele seja muito baixo, ou que ele seja quase nulo. Que você transforme isso em um gasto de energia emocional útil, que seja algo que te faça andar para frente. Na vida espiritual, você tem que ter isso. Jesus, ele viveu de maneira exemplar. Os seus apóstolos, quando passaram a gastar energia realmente onde precisavam gastar, foram mais felizes. Eles trabalharam melhor. A igreja, quando começou a trabalhar de maneira eficiente, ela fica mais feliz, ela gasta energia no lugar certo. O autor fala, a ansiedade é inútil. E realmente ela não traz nada de bom. Então por que eu conservo? Olha, um nível de ansiedade pequeno você pode ter, mas cuidado quando isso perder o controle. Peça ajuda. Não seja uma pessoa tão tímida que não consiga pedir ajuda. Peça ajuda. Se você se enquadrou em alguma coisa aqui, peça ajuda. Eu quero ir direto para esses índices que estão aí na tua revista. Por exemplo, ó, eu vou ler o último parágrafo também. Segundo informa David DeWitt, não há nenhum valor na preocupação. Não faz nada de bom para nós. Uma pessoa normal concentra a sua ansiedade ou preocupação. Ele dará alguns índices aqui. 40% em coisas que não vão acontecer nunca. 30% em coisas do passado que não podem ser mudadas. 12% em críticas de outras pessoas, na maior parte do tempo, injustas. Ou eu diria aqui, tá, pessoas que não sabem realmente o que você vive. 10% sobre a saúde, que piora com o estresse. Aí você fica estressado, acha que passou a saúde, você vai ficar doente. Aí vai entrar aqui as doenças psicossomáticas, que são aquelas que acontecem muitas vezes porque o teu estado emocional não é equilibrado. Porque você não consegue, de maneira nenhuma, abrir o coração com alguém. Olha só, você vai ficar doente, irmão, porque você não consegue falar do teu problema. Ah, pelo amor de Deus. Quer ver uma coisa? E eu fecho aqui. É que eu confesso que eu me empolgo com o tema. E 8% sobre problemas reais que precisam ser enfrentados. Só 8%. De toda essa preocupação, só 8%. Então, nós vemos que isso é gravíssimo.
Muitas dessas coisas aqui nós não vamos falar porque às vezes a gente fica com medo. Existe uma visão, às vezes, entre nós, que ela é uma visão muito errada, de que eu não posso falar certas coisas com o pastor, porque se eu falar isso com o pastor vai ficar escandalizado comigo. Irmãos amados, por favor, tenhamos maturidade, sejamos adultos, sejamos criança na malícia, mas adultos no conhecimento. Que nós tenhamos essa hombridade de conversar uns com os outros. Nós somos irmãos em Cristo, eu também passo por aflições. Eu também tenho o meu porto seguro, as pessoas em quem eu converso também. O meu porto seguro como o seu é Deus. Mas de vez em quando eu tenho que conversar com alguém. Essa semana que passou eu tive um grande amigo, pastor, amigo nosso, que esteve lá no gabinete, nós ficamos 5 horas conversando. Eu pergunto para vocês, vocês acham que em 5 horas eu só tratei de assuntos acadêmicos com ele, teológicos? Lógico que não. Você acha que eu falei só de administração, gestão de igreja? Não. Eu conversei muito de mim com ele e ele dele comigo. Nós trocamos ideias e vamos ali nos ajudando. É troca de ideias, é confissão, sabia disso? E eu me sinto seguro naquele ambiente, falando com esse pastor amigo, e ele também, eu sei que também se sente em um ambiente seguro conversando comigo. Então nós temos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem alguém assim? Você confia em alguém assim? Que Deus te abençoe, tá? O segundo ponto que ele traz aqui do ensinamento de Jesus nesse sermão é o seguinte, 2.2, a ansiedade é desnecessária por causa do caráter de Deus. Vamos ver o que ele diz. Deus prometeu cuidar de você, caso você lhe confie a sua vida em todos os detalhes. Quando você era uma criança e pedia ao seu pai dinheiro, por exemplo, para um lanche, ou qualquer outra coisa, né? E muitas vezes você não tinha isso, mas aqui o autor fala, nunca teve que se preocupar de onde vinha esse dinheiro, mesmo que você não ganhasse, né? Este é o seu problema. Não deixe que Deus seja Deus em sua vida. Deixe que Deus seja Deus em sua vida. Deus cuidará de você. Apenas tenha fé. Esse aspecto da fé, ele é maravilhoso. Porque eu já fui combatido logo no começo da minha carreira cristã por algumas pessoas que, de um nível de conhecimento um pouco mais alto e que às vezes conversavam comigo e falavam assim comigo, ser crente é fácil. E alguns desses, eu lembro de uma determinada pessoa, falei isso ontem no encontro por videoconferência com a nossa juventude, e eu contei essa história, e vou ser bem resumido aqui, que era uma determinada pessoa que nós tínhamos alguns embates de vez em quando sobre a fé. E ele falava, mas ser crente é fácil, você tem um Deus que cuida da sua família, que está cuidando de você, que está olhando na tua cabeça, é isso que está acontecendo, André. Eu não, eu sou ateu. E eu andei com isso durante um bom tempo, mas depois eu percebi que o próprio ateísmo é uma forma de fé. É uma fé não em Deus, mas uma fé no ateísmo. Ele crê realmente que Deus não existe. Ou até determinado ponto ele crê, né? É igual aquele caso. O sujeito fala, sou ateu, graças a Deus. Na verdade não tem isso. Então, a fé, ela sempre existe em nós. O problema não é a fé. O problema é qual é o alvo da minha fé. Aonde está a minha fé? Esse que é o que vai dizer se eu tenho sucesso ou não. Fé em Deus produz em nós algo que muitas vezes está escondido, latente, escondido lá dentro. E de repente, com essa minha fé em Deus, eu começo a abrir, as pessoas começam a saber quem eu sou e a descobrir a bonita pessoa que eu sou. Você aí, que me ouve agora, entenda, supere os seus medos, trabalhe para o Senhor. Que Deus derrame sobre a tua vida a alegria e o prazer de servi-lo na totalidade. Nós passamos por um período de pandemia onde estamos desacostumados, depois desses 4 meses, ao convívio social dentro de um templo. Nós estamos desacostumados a isso. Algumas igrejas já estão retomando isso, mas eu sei que tem algumas coisas aí. Eu tenho conversado com alguns pastores sobre isso, eles me dizem, André, é complicado. E eu também. Eu estou pensando agora na nossa volta, se tudo correr bem, será no dia 16 de agosto, e nós estamos imaginando como será isso. Qual será a sua reação? O que você vai achar desses cultos? Como que nós ficaremos? Olha, vai ser um desgaste emocional grande.
E o último ponto que ele traz aqui para nós, a ansiedade é incompatível com a nossa fé. Porque a fé, ela luta, ela berra, ela briga, ela combate contra essa ansiedade. Mas de um outro lado, eu tenho que entender o seguinte, eu vou passar por ansiedade. Eu não gosto, confesso a vocês, dessa conclusão do autor. Eu acho exatamente muito simplista. Ele diz assim, se você sabe as consequências da ansiedade, agora você já conhece o ensino de Cristo sobre o assunto. Só lhe resta colocar esses ensinos em prática. Eu entendo. Para superar a sua ansiedade, caso esteja sentindo agora ou venha a se sentir no futuro. Mas a ansiedade, meus queridos, ela é algo que muitas vezes trabalha também homens de fé. A ansiedade. Porque nós vivemos situações, às vezes, que são muito particulares. Quando você vê uma situação dessa aqui, uma finalização dessa, com todo respeito ao nosso autor, eu não gosto dessa, eu acho simplista demais, porque a ansiedade é algo realmente real, que está no nosso meio. Mas eu digo para você, a fé é algo real também, na minha e na tua vida. Mas Deus, irmãos, Ele não nos salvou simplesmente para que a gente tenha comunhão com Ele e zero de comunhão com o próximo. E talvez, alguns transtornos de ansiedade, algumas ansiedades que nós temos na nossa vida, nos forcem a ter um relacionamento melhor com a liderança da igreja, com o pastor da igreja, com o ministério da igreja, com o meu irmão do lado, com aquela pessoa que, sabe, você melhora esse relacionamento com a pessoa. Porque quando eu estou falando sobre isso, eu estou dizendo o seguinte, você tem que entregar isso nas mãos do Senhor, você tem que ter fé, mas acredite, muitos desses transtornos, você só vai conseguir superar e assim cortar as correntes que te prendem ao passado, você só vai conseguir cortar depois de uma conversa no gabinete pastoral, depois de procurar ajuda, depois de ser orientado. Não é que falta fé em você, mas talvez você esteja vendo isso de uma perspectiva que ela não é a perspectiva real do problema. Talvez você esteja vendo isso da sua perspectiva, você precisa de ouvir alguém. E por muitas vezes, repito aqui, um profissional da área. Às vezes, em alguns casos, você precisa de um profissional da área, porque esse profissional vai dar a você alguns elementos que serão fundamentais para que você consiga sair desse buraco emocional que você se meteu. Ansiedade é algo que nós convivemos no dia a dia. Esse tema é um tema nosso, atual, abundante, e que cada um de nós vive aqui, como nós falamos, dentro da normalidade. Algumas vezes, e a pandemia talvez tenha nos deixado mais ansiosos, alguns de nós estão mais ansiosos ainda, então nós temos que tratar isso. O gabinete pastoral na Igreja de Correios está aberto. O gabinete pastoral nas boas igrejas, que louvado seja o nome do Senhor, estão espalhadas pela nossa terra, pelo nosso Brasil, estão abertos. Converse com o pastor. Fale com ele sobre isso. Ele é um homem preparado. Ele fez teologia. Ele estudou pelo menos um pouquinho de psicologia pastoral. Ele não é um profissional da área, ele está longe disso. E eu sei que em determinados casos ele vai conseguir te indicar a um profissional, se esse for o caso. Mas muitos desses casos, irmãos, sejamos francos aqui, são resolvidos dentro do gabinete pastoral. O grande problema é que muitas vezes a gente só leva o caso quando já não tem mais jeito nenhum. Quando ele deveria ter sido levado bem no comecinho, quando você começou a sentir esses primeiros incômodos. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê a vocês um domingo maravilhoso, abençoado. Hoje, aqui, às 19 horas, nós estaremos trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação dessa noite. Eu quero fazer aqui uma última lembrança. Continuemos a orar pela irmã Rosa, pela irmã Maria do Rosário, também pelo pastor Rafael. E eu sei que tem diversos outros casos que nós estamos orando como igreja. Que Deus abençoe a você. Quero dar os parabéns a todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho social da igreja, nessa festa das mesas social e virtual também. E tem sido muito lindo, tem abençoado muitas vidas, tá? E também os irmãos que estão envolvidos naquela doação de sangue. Muitos dos irmãos não podem doar
e alguns também não podem se envolver com essa questão da festa das mesas. Mas eu peço a você que você continue orando para que essas programações sejam bem-sucedidas. Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Faça como Pedro falou lá em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele é o teu Deus, ele te ama e ele tem cuidado da sua vida. Que Deus te abençoe, irmão. Fique na paz e até às 19 horas hoje, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Deus te abençoe.